Que a graça e a paz de Deus inunde o coração de todos vocês, de todas vocês. Hoje eu quero compartilhar um texto da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 3, do versículo 2 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é ser carta viva? É ser amor, é ser paz, é ser luz, generosidade, empatia, verdade, retidão, pessoa respeitosa, compromisso com a verdade e compromisso com a palavra empenhada. Ter boa fama, ser pacífico, ser pacifista, ser sóbrio, ter sabedoria. Isso é ser carta viva. Se vivermos na luz de Jesus, se vivermos buscando a direção do Espírito Santo, desenvolveremos essas virtudes. Deus quer escrever no nosso coração, não com tinta, mas com sangue de Cristo, todas essas virtudes. O nosso coração não pode ser de pedra, não pode ter ódio, não pode ter maldade, não pode ter violência nos nossos sentimentos. Nosso coração tem que ser quebrantado e contrito, porque a Bíblia diz que há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezaria. Os nossos ouvidos têm que ouvir a voz do Espírito Santo para nos livrarmos de sentimentos de ódio, de sentimentos negativos, de sentimentos de vingança, de ressentimentos. Em Colossenses 3,15, também uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, diz assim: a paz de Cristo tem que ser o árbitro do nosso coração. Quer dizer, a paz de Cristo tem que ser o árbitro do nosso coração. O que Deus quer que a gente dê a Ele é o nosso coração. E quando a gente dá o nosso coração a Ele, Ele mesmo vai nos ensinar o que é bom, o que é reto, o que é de boa fama, o que é virtude. E a maior de todas as virtudes é o amor. Nós somos cartas vivas, nós temos que ser cartas vivas. E eu pergunto a você, meu querido irmão, minha querida irmã, o que as pessoas ao seu redor leem em vocês? Eu quero fazer essa pergunta me incluindo. O que as pessoas ao nosso redor leem em nós? As pessoas que estão ao nosso redor leem amor ou ódio? Paz, pacifismo ou violência, vingança? Pessoas respeitosas ou pessoas que desrespeitam o próximo? O que estão lendo em nós? O que estão lendo através das nossas atitudes? Somos pessoas iracundas e murmuradoras ou pessoas que todos têm prazer e alegria de estarem à nossa volta? A transformação espiritual dos crentes da igreja de Corinto era o endosso do ministério de Paulo. Paulo criou essa igreja, plantou essa igreja naquela cidade da Grécia.
Eles mesmos eram cartas vivas escritas pelo Espírito Santo e não mais em tábuas de pedra, como no Sinai, onde Moisés escreveu os 10 mandamentos. Mas eles eram cartas escritas nas tábuas do coração de Paulo, que foi o fundador da igreja. É interessante que diz: vocês são a nossa carta, vocês, igreja, vai ser a carta escrita, vai testificar que eu guiei vocês, que eu fui o pastor de vocês. É como se a igreja tivesse que honrar Paulo através das atitudes dessa igreja. Por isso, Paulo diz: vocês são as cartas, são a nossa carta escrita. Então, nós temos que ser essa carta escrita também. A Bíblia diz que a letra mata, né? Nós lemos aqui, né? No versículo 6. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Há pessoas que sabem a Bíblia de cor, mas estão secas, estão desnutridas espiritualmente falando. Os religiosos da época de Jesus sabiam toda a lei de Deus, todos os 10 mandamentos, todo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, sabiam de cor, sabiam os salmos de cor, sabiam os profetas, mas ainda não tinham compreendido a linguagem do amor. Então a letra, né, toda a religiosidade estava matando eles. Eles não conseguiam ter uma vida em abundância, a vida que Jesus promete. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. É o que Jesus fala, e quem registra isso é João, no capítulo 10, versículo 10. No contexto, a letra representa o sistema da lei do Velho Testamento, que trouxe conhecimento das consequências do pecado, mas não revelou o caminho para a salvação. O Espírito representa a palavra de Cristo, que nos dá a solução para o nosso problema. Os inimigos do apóstolo Paulo usavam cartas de recomendação para apoiar a própria causa. E Paulo reage dizendo que aquela igreja era a carta viva que o recomendava, que recomendava o próprio Paulo. Paulo mostrou que a sua carta era muito superior, porque ele era recomendado pela própria mudança de vida dos cristãos coríntios, pelo coração que havia naquela igreja, o coração dos cristãos, que era um coração cheio de amor. A obra do Espírito Santo naqueles que seguem a Cristo não é separada dos padrões morais da lei, porque o Espírito Santo escreve a lei de Deus no coração do homem, insuflando o amor pelos padrões morais de Deus e poder e capacitação para obedecer a eles. O Espírito Santo, cujo ministério poderoso e doador de vidas, caracteriza a nova aliança. Traz nova vida numa medida muito maior e profunda e numa distribuição mais ampla do que a que estava disponível na antiga aliança. Nós vivemos na nova e eterna aliança, aliança que Jesus fez conosco naquela cruz do Calvário. A antiga aliança sempre foi planejada com o objetivo de preparar as pessoas para o plano de Deus dos tempos que ainda viriam. A era da nova e eterna aliança feita com o sangue de Jesus na cruz. Paulo foi a carta viva e nós temos também que ser. Aqueles que estão em trevas precisam ver em nós as cartas vivas do amor de Deus. Todos precisam ver em nós as cartas vivas da paz e da pacificação. Todos precisam ver em nós as cartas vivas da luz, da generosidade, da
empatia, que é sentir a dor do outro como se fosse nossa. Porque é isso que Jesus nos ensina. É isso que é ser igreja. Todos precisam ver em nós pessoas verdadeiras, corretas, respeitosas, pessoas que têm o compromisso com a palavra empenhada, pessoas de boa fama. Todos precisam ver em nós as cartas vivas da sobriedade e da sabedoria. Mais uma vez eu pergunto a vocês e a mim mesma o que estão lendo em nós, já que hoje nós somos as cartas vivas de Jesus nesse mundo, para podermos recomendar Jesus, para podermos recomendar a sua igreja e a sua maravilhosa salvação. Nós estamos atraindo pessoas para a igreja ou estamos afastando, ou estamos impedindo que elas cheguem até a igreja para ouvirem a palavra de Deus, para louvarem ao Senhor? Porque a Bíblia diz que é pela pregação da palavra que vem a fé. Então a pessoa só vai ter fé, só vai desenvolver sua fé se ela ouvir a palavra de Deus. Nós estamos atraindo as pessoas para ouvirem a palavra de Deus ou estamos afastando? Ai, queridos irmãos e irmãs, que nós, como igreja, possamos ser as cartas vivas de Jesus, escritas com o sangue dele em nossos corações, para podermos atrair a todos por nossas virtudes, virtudes que foi o Espírito Santo que imprimiu em cada um de nós. Que possamos pregar o Evangelho com as nossas atitudes de amor, de paz, de luz, de generosidade, de empatia, de verdade, de retidão. Que possamos ser pessoas respeitosas, que possamos ser pessoas que tenham boa fama, que possamos ser pacíficos e pacifistas, que possamos ser pessoas cheias de sabedoria, que as pessoas queiram vir até nós, que as pessoas sejam atraídas pela luz de Jesus que há em nós. Que possamos ser cartas vivas cartas vivas de Jesus, escrita com o seu sangue no nosso coração. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.